Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e, como vocês podem ver pelo vídeo, hoje eu vou falar sobre como eu criei o meu universo de RPG, o meu universo literário e, mais do que isso, dar algumas dicas que não são dicas absolutas, são dicas que serviram para mim, que servem para mim e que eu acho que pode ajudar, se não todas as dicas, pelo menos uma aqui, outra ali. Então acompanha esse vídeo aí, eu vou dar bastante dica. Eu já aviso que provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais longo, talvez passe dos 20 minutos aí, mas enfim, não existe método fácil. Se fosse fácil fazer essas coisas, todo mundo já estava fazendo, né? Mas também tá longe de ser um negócio difícil, sabe? E acima de tudo, é necessário entender que não existe um método seguro que funciona 100% das vezes. Então o que eu vou falar aqui é algo que funcionou para mim, eu sei que funcionou para algumas outras pessoas, para outras não, mas só tem um jeito de descobrir, que é tentando. Então, o meu universo ele já conta com mais 150 materiais, entre contos, livros e tudo. Só de literatura já tem 70 e poucos, e se eu juntar o material de RPG, já chega a 150. Então é bastante coisa. Eu não estou dizendo que quantidade é qualidade, eu deixo para julgar a qualidade de vocês, que vocês julguem a qualidade do meu material, tá bom? Eu não vou... Eu tenho um carinho muito grande pelo meu material, mas eu não sei dizer assim, não acho a última bolacha do pacote. Bem longe disso. Mas eu tenho bastante carinho, sim. Então, como criar algo tão grande? Por quê? Essa é uma pergunta que já fizeram mais de 10 vezes só nos últimos meses, aqui no canal, no Instagram, no Facebook. Então eu noto que é uma preocupação do pessoal. E eu escuto muito o seguinte, olha só, vê se você identifica, vê se você se enquadra dentro disso. Criei um universo literário, mas não consegui continuar. Estou criando um universo literário, mas estou travado nessa parte. Né? Gostaria de publicar livros e contos, mas primeiro eu preciso criar um universo literário, eu não consigo fazer isso. Eu tenho ideia para criar um mundo, mas ele é muito grande e eu não sei por onde começar. Um outro exemplo, eu comecei a criar meu mundo, mas chegou na metade e eu perdi o interesse. Então, eu vou começar respondendo isso aí, tá bom? Então essa vai ser a primeira coisa que eu vou abordar, mas para abordar isso eu preciso contar um pouquinho de como eu comecei o meu mundo, porque a resposta está aí. Bom, gente, a primeira vez que eu pensei no universo de Dominion, que não tinha esse nome só foi surgir em 2019, foi quando eu tinha 12 anos, lá em 1994, que eu tive uma ideia bem simples que eu queria. Eu sempre gostei muito de contos de fadas e eu tive uma ideia muito relacionada a isso. E essa ideia, em 2019, quando eu comecei a publicar o universo de Dominion, então olha só, a minha ideia foi em 1994 e eu comecei a publicar em 2019, então dá 2004, 10, 2014, 20, para 2019 dá mais 5, então eu levei 25 anos para publicar. Você não precisa levar tudo isso. Se você tiver uma ideia inicial, você pode começar a publicar semana que vem, tá bom? É que realmente ninguém me falou isso. Né? Na época não existia YouTube, a internet era coisa que você só via em episódio de Arquivo X, era um negócio internet, né? Você via nas séries lá de Arquivo X, você via aquela tela lá do DOS, sabe? As letrinhas, e aquilo parecia a coisa mais avançada do mundo. Então, realmente, assim, se alguém tivesse falado o que eu vou falar hoje, eu com certeza teria começado antes. E eu tive essa ideia que foi o primeiro parágrafo do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, a primeira edição. Há um mundo feérico, há um mundo bonito, belo, governado por reis feéricos, reis e rainhas feéricos. E agora, esse mundo tem a sua beleza ameaçada pela bruxa sombria, uma antiga conselheira do reino. Essa foi a minha primeira ideia. E por muito tempo isso ficou matutando, né? E um pouco tempo depois eu tive uma outra ideia, provavelmente em 95, 96 já veio a ideia, que era um mundo cyberpunk, só que totalmente anos 80. Né?
E também, a única coisa que eu tinha era isso. O mundo cyberpunk. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, para não ficar pitando. Um mundo cyberpunk que tivesse muita coisa dos anos 80, que só foi se concluir em 2020, quando eu lancei o Cyber Cidades. Então, a dica que eu dou é: comece simples, tá? Eu sei que a nossa tendência, a tendência de quase todo mundo é falar: mas eu quero criar um mundo, ele vai ter 4 continentes, cada continente vai ter 32 reinos, e eu quero estabelecer as relações políticas entre cada reino, e eu quero criar todos os NPCs, os governantes, as rainhas, os príncipes, ou então eu quero criar um mundo cyberpunk num planeta gigantesco que é dividido em 42 setores, cada setor é baseado numa constelação segundo a mitologia inca. Então a nossa primeira tendência vai ser pensar muito grande, e para criar um universo literário a gente precisa começar com algo mais simples. Você pode dar a entender que o universo é grande, mas para começar e realmente começar a concretizar, você vai precisar começar a pensar mais simples. Por quê? Porque olha só, vamos pegar um cara muito importante assim nessa questão de criação de mundo, que é o Robert Howard, que é o criador do Conan. Ele fez um texto para ser o pano de fundo das aventuras do Conan. Então ele fez um texto contando que era Ereboriana. É um texto que ele não é tão pequeno, mas ele é tipo umas 20 páginas mais ou menos, e era o suficiente para ele começar a escrever as histórias do Conan. Na verdade ele já até tinha escrito várias histórias naquele mundo, só que ele não tinha estruturado, então ele fez esse mundo para servir até mesmo como referência, né, para as histórias. Então a primeira coisa que eu tenho é: comece simples. Como você vai fazer isso? Um guia prático, tá? Pense em tudo que está na sua cabeça, e você vai resumir isso em um parágrafo. Tarcísio, mas eu não consigo, vai ficar muita coisa de fora. Exatamente isso que é para acontecer. Esse parágrafo ele tem que ficar só a ideia essencial. Não tem importância agora eu dizer que o meu mundo vai ter 72 reinos. Não tem importância falar que existem 72 distritos nesse meu mundo cyberpunk e eu descrever cada um. Você pode falar que tem 72, mas descrever um só, sabe? Então, esse mundo do ano 3719 possui 72 distritos, sendo o mais importante deles o distrito Punk. Nomes totalmente aleatórios. Então, você vai colocar no papel esse resumo em um parágrafo, no máximo 5 linhas, tá bom? E ali vai ser o seu ponto de partida, tá? Então, já vou dar uma dica aqui que eu tenho visto muito acontecer. Uma coisa legal de ter esse canal é que ele me coloca em contato com muita gente que está criando, muita gente mesmo, né? Desde pessoas, gente muito jovem, de 12, 13 anos, até alguns escritores assim muito mais capacitados e famosos que eu, acabam entrando em contato para trocar ideia e tudo mais. Então, uma coisa que assim vai falhar miseravelmente em 99,9% das vezes é se você quiser criar o mundo inteiro antes de começar a publicar ou a criar histórias nesse mundo. Sim. É legal a ideia. Nossa, se eu criar o mundo inteiro vai me facilitar muito. Tá, vai. Mas 99,9% das vezes que as pessoas me dizem que vão fazer isso, elas não terminam. Tá? Então é melhor você ir combinando a criação do mundo com os contos, livros, RPGs, whatever que você quer fazer nele. Criação de mundo. Deixa um alimentar o outro. Cria esse pequenininho, a ideia inicial do mundo, para alimentar alguma coisa, um conto, um RPG, alguma coisa. O que surgir dentro disso, você passa para cá. Então começa a ficar essa interação, em que a criação do mundo alimenta as histórias que você conta nele, e as histórias que você conta nele alimentam a criação do mundo. Tem que ser assim, gente. Na prática, até o Tolkien fazia isso, né? Não é à toa que conforme o Tolkien ia escrevendo os livros, ele ia refazendo várias coisas do mundo dele, né? Ele ia refazendo várias coisas, algumas coisas mudaram até que bastante, outras ele não conseguiu terminar, e é assim que funciona, né? É assim que funciona.
o coisa. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é, feito isso, coloca alguma coisa no papel. Né? Coloca alguma coisa no papel. Já escreve um conto, fala... geralmente eu diria o seguinte, né? Como o meu público aqui é muito de RPG e tem um público de literatura também, literatura fantástica, depois que você fez esse resumo de um parágrafo, ou você vai criar um RPG também, cria um RPG muito sucinto, tá? Pega um Dominus, pega algum sistema bem levinho e cria um jogo de no máximo 10 páginas com ele, o mais curto que você conseguir, sério, o mais curto. Não queira pegar o SRD, o Sistema de Referência de Regras lá, né? Sistema de Referência de Regras, sei lá, né? Do Dungeons and Dragons, e querer fazer um documento de 327 páginas. Não. É criar algo bem simples. Ou então, para quem é mais de literatura, cria um conto. Né? Estipula aí. O que eu gosto de fazer quando eu estou sem inspiração, ou eu não faço ideia, eu me coloco o seguinte, 700 palavras. Tá? Eu comecei com 500, mas aí eu vi que 500 é pouco para ir. Mas eu falo, quando eu tenho uma ideia que não está bem trabalhada, eu não sei o que fazer, eu falo isso, e sempre faço. Vou criar um conto de 700 palavras. Cara, 700 palavras você escreve em uma sentada, assim, sabe? Não precisa de muito tempo, eu que digito devagar. Então você vai criar isso. Então olha só, como eu fiz isso, gente. Eu tive a ideia, começou lá em 1994, mas eu só fui publicar em 2019. 2020, na verdade, né? Então são 26 anos de hiato. E foi isso daqui, essa foi a origem. Olha só que interessante, ó. Aqui está escrito, ó, o Reino Mágico de Sombralin. Ainda nem era Dominion. Eu comecei a jogar um RPG chamado 8-Bit Dungeon. E aí tudo que acontecia na história, eu ia anotando aqueles caderninhos que eu fiz. Né? Qualquer coisa assim, aparecesse o NPC, eu colocava aqui. Aparecia um local, eu escrevia bem, por exemplo, olha só. Teve um dia que apareceu lá, que eu estava passeando no RPG lá, e visitei o Forte das Torres Astrais. Olha só a descrição que eu coloquei. Um conjunto de torres altíssimas, construídas magicamente para vigiar o território e controlar os orcs que habitam a região, frequentada por soldados magos que utilizam os mágicos binóculos astrais. Só isso. Construídas magicamente. Eu não coloquei quem construiu, não importa agora. Sabe? Porque a gente está tão acostumado com Tolkien descrevendo tudo e essa coisa, que a gente acha que já surge assim, né? Ah, a torre foi construída pelo mago Abindramar no ano 727 da Grande Queda. A Grande Queda foi um evento que aconteceu entre os impérios Referencian e o Império Aseptian. O Império Aseptian era formado por... Não... Né? A torre foi construída magicamente, ponto. Né? Frequentada por soldados magos. Por quê? Porque sim, deixa para desenvolver isso depois. Eu já tenho um começo. Um outro, a Floresta dos Espíritos aqui, ó. Um grande bosque sombrio e tido por muitos como assombrado. Muitos que entram nessas matas nunca retornam. Olha só, coisa simples. Eu pegaria isso e já faria um conto sobre isso. Esse é meu ponto de partida, meu parágrafo. Num grande bosque sombrio é tido por muitos como assombrado. Muitos que entram nessas matas nunca retornam. Aí eu vou criar o Reginald, que vai entrar nesse bosque e vou escrever. Vai surgir provavelmente, ele vê sombras. Então eu já sei que nesse bosque tem sombras. É enevoado, já sei que... Só que aí a ficção está alimentando a criação do mundo e não o contrário. E olha só, como eu falei, eu escrever isso, eu ainda não tinha colocado como parte de Dominion. Aí ficou tão legal no final, deu tantas páginas, que esse aqui acho que tem umas 40 páginas, esse livrinho aqui, né? Que eu falei, não, esse daqui já tem um cenário pronto. Só que eu falei, pô, esse aqui é um reino, né? E se não fosse só um reino? Aí eu resgatei a minha ideia lá de Dominion. Eu falei, pô, esse daqui vai ser o primeiro reino de Dominion. E aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, pô, quantos reinos vai ter? Né? Aí eu falei, não sei, eu vou criando até fechar, até eu achar que tá bom. E aí foram surgindo, quase que da mesma forma, o reino de Olodan, que foi o segundo, o reino de Valvento Norte, que foi o terceiro, o reino de Ir Arcalon, Avernon,
E todos os outros, reino dominante central, foram surgindo bem separadinhos assim. Então, quando eu fui criar um segundo reino, era só aquele mundinho que eu queria criar. Depois que eu tivesse criado, eu estabelecia relações assim. A gente sempre pode revisitar, né? E fazer retcon assim é muito comum, sabe? Você escreve uma coisa, depois você escreve outra. Aí depois você lê uma, opa, e se esse personagem aqui, que tá nesse segundo conto, na verdade fosse esse aqui que apareceu no primeiro? Então é assim que acontece. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aliás, né? Uma outra dica importantíssima é... no começo, se você quiser criar algo realmente original e que ninguém nunca viu, a chance de você falhar miseravelmente é gigantesca. Então, o que eu recomendo, não tenha medo e não tenha receio, e na verdade é muito bom que você faça isso, que você pegue influências mesmo, muitas vezes influências diretas de outros contos. Logicamente você não vai plagiar, mas você vai referenciar. Você gosta de Game of Thrones, que tem uma muralha gigantesca em tal lugar. O seu mundo pode ter uma muralha. A muralha não é copyright do R.R. Martin. Né? Se você digitar muralha no Google, não vai aparecer termo propriedade de R.R. Martin. Né? Qualquer pessoa pode criar um universo literário que tem uma muralha. Labirinto. Então, não se preocupa, porque alguns tropos, alguns temas, eles são comuns a cada estilo. Então, o Cyberpunk tem os tropos dele. O tropo seria as características comuns que você encontra em praticamente toda a obra de um gênero, né? Então, começa usando esses clichês, gente. O clichê, ele não tem nada de errado. Ele é errado se você ficar a vida inteira usando só clichê. Mas começar com o clichê é muito útil, né? Porque é algo que funciona. Se algo é tão usado assim universalmente, é porque é algo que funciona. Então comece fazendo o básico mesmo, sabe? Eu quero criar um grupo de hackers. Pensa nas missões mais comuns que um hacker faria. Bem, precisa acessar esse banco de dados da mega corporação do mal. Depois, conforme esses hackers vão ganhando personalidade, conforme essa mega corporação do mal vai ganhando mais cara, conforme o mundo em volta vai ganhando mais características, ao ponto de você saber qual é o impacto que os hackers têm nesse mundo, qual é o impacto que essa mega corporação tem nesse mundo, você começa a expandir e aí vai vir naturalmente, olha só que legal, né? Naturalmente, mesmo que você continue mantendo os clichês, vai ser o clichê que vai começar a usar o seu mundo como referência, né? Então, no começo é o seu mundo que usava os clichês como referência. Aí a gente inverte também, que agora passa a ser os clichês que usam o seu mundo como referência. Isso já muda tudo. Então, muitas vezes você vai achar que não tem nada demais. Mas só por estar se passando na cidade que você criou, com os personagens que você inventou, com a mega corporação que só existe no seu mundo, isso já vai dar um certo ar de singular, né? Então, não tenha medo de pegar ideias emprestado. Não tem ideias mesmo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu juro que não é uma autopropaganda, mas uma coisa que eu lanço muito nos meus materiais são tabelas geradoras. Muita gente pensa que eu lanço tabelas geradoras só para serem usadas no RPG. Para quem não sabe o que é, tabelas geradoras são tabelas de elementos, né? E você geralmente coloca elementos na mesma quantidade que determinado dado. Então, tem um dado de 6 lados, você pode fazer uma tabela de 6, ou seja, com 6 elementos. Eu rolo um dado, caiu 3. Então, eu pego o elemento 3 e tento inserir aquilo na minha história. Então, gente, não é só por conta do RPG que eu faço tantas tabelas aleatórias. Na verdade, todas as tabelas aleatórias eu faço principalmente para me ajudar a construir o meu mundo, né? E que bom que ele serve para o RPG assim, né? Porque o RPG é uma construção de mundo de alguma forma. É uma construção de história. Se a história se passa em um mundo, você está construindo um mundo. Mesmo que supostamente se passa no mundo real, o mundo real, ficcional, né? Pegaram a referência? Desculpa, gente, é uma piada aí que
que algumas pessoas vão entender, tá bom? Então, mas no mundo da ficção, eu até perdi o que eu tava falando. Desculpa, gente. Vamos continuar assim. Mas na verdade eu crio essas tabelas para me ajudar a ter ideias. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que é 200 salas de masmorra. Então, eu quero criar uma masmorra sinistrona onde vai passar um conto que vai ser ambientado lá em Valvento Norte. Eu venho aqui, rolo umas 5, 6 vezes, anoto e pronto, eu tenho já os componentes da masmorra, né? Rolei um, vamos lá, quer ver um exemplo? Caiu 13. Não, aqui está a origem da masmorra, eu quero a parte das salas. Caiu 13, vamos lá no 13. Aqui está escrito, ó, Salão do Fogo. Essa sala é quente e abafada, olha só, Valvento Norte é um lugar gelado, cheio de gelo, e tem esse Salão do Fogo, com paredes cobertas de lava, ou seja, se tem lava num lugar que é totalmente congelado, provavelmente ele é uma coisa que destoa, fora do comum. Há uma fogueira gigante no centro, e as chamas parecem estar vivas e dançantes. Né? Na minha cabeça já vem a bruxa sombria convocando elementais do fogo, né? Naquele ambiente gelado, talvez ela tenha aprisionado, afinal, porque um elemental do fogo iria escolher um lugar que só tem gelo para morar, gelo e frio. Então, eu já penso numa sala em que elementais do fogo foram aprisionados. Por quê? Por quem? Você já viu que cada coisa que você coloca gera novas perguntas, e essas novas perguntas vão empurrando para frente. Mas você não precisa responder todas elas. Você não precisa responder nenhuma, na verdade. Você só precisa saber que tem uma sala que tá pegando fogo, bicho. Né? E é isso. Então, uma dica que eu dou é usar muito essas tabelas. Onde você vai encontrar? Comigo. Mas na verdade é só você digitar aí, tá? Não precisa comigo não. Digita aí tabela aleatória de acontecimento cyberpunk. Vai aparecer algum site, algum blog, algum PDF com certeza. Né? Tabelas para gerar histórias de ficção científica no gênero ópera espacial. Você vai achar, tá bom? Não achou? Pode me procurar, não tem problema. Né? Eu já fiz tabelas de viagens espaciais, já fiz tabela de Uxia, de medieval, já fiz tabela, tudo que você imaginar, né? Floresta, jornadas, que é eventos em cidades, dungeons, um monte. Né? Então isso é legal. E a última dica é manter registro. Nunca joga fora, tá bom? Você escreveu um negócio, achou péssimo, não joga fora. O perfeccionismo, ele vai atrapalhar muito a construção de um mundo. É que essa frase é assim, mas o Tolkien era perfeccionista e ele é o maior escritor de fantasia que a gente já teve, eu concordo. Só que, olha só, muita coisa que o Tolkien escreveu, ele nunca viu publicado, ele morreu antes de ser publicado. Para vocês terem uma ideia, o Silmarillion não foi o Tolkien que compilou, foi o filho dele. Né? Então, esse perfeccionismo para o Tolkien, ele teve um custo alto. Né? Logicamente compensou, mas compensou muito mais para a gente que aproveitou isso depois do que para ele, né? Eu não estou criticando o Tolkien, só estou falando que realmente assim, esse perfeccionismo dele fez com que ele não visse várias coisas que ele tinha criado ganhando forma assim para o mundo. Provavelmente ele não se importava, provavelmente ele queria que fosse uma coisa só para ele, né? Então tem isso também. Mas, se caso você quer publicar, você quer transformar aquilo numa linha de publicação, você quer mostrar para as pessoas o seu mundo, você acha que as pessoas vão gostar do seu mundo, você vai precisar ser um pouco mais prático que isso, tá bom? Então, deixa eu ver, colocar, registre tudo. Por exemplo, eu estou criando agora o 4º continente de um planeta de Dominion. Então, eu estou criando a partir do RPG e eu estou fazendo o mapa. Ele começou só com esse daqui, ó. Com esse, cada um é um reino, né? E olha só o tamanho que já está. Né? E por que eu pintei? Simplesmente porque pintado me passa mais
mais vibe assim de história mesmo, sabe? Como se fosse um mapa e tudo mais. Então, visualmente falando, olhar isso daqui já me enche de vontade de escrever. Então, crie coisas que vão te dar vontade de escrever. Então, muitas vezes, desenhar um mapa é isso. Aí, por que você vai gastar tempo desenhando um mapa, sendo que ainda não tem nada definido, para que isso te inspire a criar mais coisas? E registre tudo, mesmo que você vai mudar. E muda bastante, muda naturalmente. Por exemplo, olha só, o meu universo, agora ele tem vários braços, né? Sendo que o principal é a galáxia dos 13 mundos, onde está o planeta de Dominion. Só que quando eu comecei a pensar em Dominion, no mundo medieval de Dominion, a ideia era a seguinte: a ideia era um RPG de Dark Fantasy, fantasia sombria, em que os Halflings, né, os pequeninos, eram a única raça que conseguia usar magia. A magia ela tinha se perdido e só os Halflings conseguiam usar, e por conta disso eles eram sempre os líderes desse mundo e eles eram meio opressores. Né? Na verdade, assim, eles eram bons líderes, mas eles queriam manter o poder a todo custo, e eles eram alquimistas, por isso que eles conseguiam manter a magia, por causa da alquimia. Esse foi o início quando eu comecei a estruturar o mundo de Dominion. Só que na verdade, eu nunca fui tão fã assim de Dark Fantasy, então por uma sorte, eu falei, se eu for por esse caminho, vai chegar uma hora que eu vou ficar bem de saco cheio, né? Então eu deixei essa ideia de lado, mas essa ideia ainda existe, ela só não não foi ainda apresentada, né? Não dá mais para colocar lá em Domínio, mas talvez um outro mundo, né? Talvez um futuro distante, né? Dominion 10.000, né? Vou lançar uma série Dominion 3.000, né? Que acontece isso. Mas realmente, assim, eu vi e falei, isso aqui vai caminhar para um lado que eu não quero. Porque quando você pensa numa história dessa e é Dark Fantasy, o negócio vai sempre se tornando mais visceral e tudo mais, e não é um caminho que eu queria tomar. Não acho errado, se você quer tomar esse caminho, eu dou super força, sim. E aí foi mudando para chegar onde chegou. E cada vez que eu acrescentava um elemento, criava uma vila, criava uma cidade, criava um planeta, criava uma guerra intergaláctica, eu já dava um jeito de escrever um conto, ou escrever uma descrição, por exemplo. Se você pegar o livro de cenário, esse que está aí no fundo, Dominion, ou o cenário oficial do Jornada Espacial, ele é uma descrição, ele é quase como se fosse um atlas, né? Um livro de estudo desses locais, que não deixa de ser literatura também. Mas é isso, tá bom? Então eu vou deixar aqui, gente, eu vou colocar como parte 1, porque caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui nos comentários, que se tiver pelo menos 3 perguntas, eu gravo uma parte 2. Se não tiver, nunca falei isso, tá bom? Um abraço.